Fala pessoal, tudo bom? Bem rapidinho, vocês estão acompanhando aí toda essa polêmica com relação ao AI-5. A maioria das pessoas entendeu o que eu quis dizer. E eu falei que, na hipótese de ocorrer no Brasil o que está ocorrendo no Chile, esse vandalismo, esse terrorismo todo, onde o pessoal está tocando fogo arquitetado em dezenas de estações de metrô, em prédio público, etc., eu defendi medidas energéticas. Mas o que fica aparecendo com tanto massacre da imprensa e algumas imprensas até deturpando o que eu falei, dizendo que eu defendi o AI-5 quando eu não defendi? Parece até que eu sou autoritário. Enquanto que o pessoal que de fato está incitando a violência no Brasil, que está querendo trazer tudo isso que está acontecendo no Chile para cá, de queimar prédio, quebra-quebra e etc., esse pessoal está passando batido. É mais ou menos o que o professor Olavo de Carvalho fala sobre o Foro de São Paulo, que mesmo nos dias atuais, que a gente tem um Congresso mais conservador, que tem um presidente da República que não é de esquerda, parece que o Foro de São Paulo está sobrevivendo, não está sendo nem um pouco exposto. Então eu vou aqui, primeiro, parabenizar a atitude do deputado Marco Feliciano em ter representado na PGR contra o senador Humberto Costa, que declaradamente falou para o Brasil, para esperar, porque a hora do Brasil vai chegar, e botou uma matéria dos quebras-quebras e incêndios em prédios lá no Chile. Parabenizar ele e dizer que eu também estou estudando maneiras de entrar aqui, pelo menos no Conselho de Ética, se não outras medidas cabíveis, contra esses deputados que tenham discursado, dado entrevista ou incitado a violência e a quebra da ordem democrática. A gente não pode entender como natural o que o Foro de São Paulo está fazendo lá no Chile. Eu acredito na imunidade parlamentar, mas pau que dá em Chico também tem que dar em Francisco. Um abraço, fiquem com Deus. Um pouquinho. Vamos ver se consigo virar mais pra cá. Pá. Ó. Luizão pra sair daqui. Fala pessoal, boa noite. Você está me escutando aí, dá um ok, dá um positivo. O positivo pode ser a hashtag Globolixo, sim, David Souza. Valeu, Jonas. Fala, Matheus Gomes. Começando a livezinha para falar com vocês sobre o projeto das armas, que entrou na pauta hoje, mas saiu. Tá um pouco escuro, né? É que tô dirigindo. Tô dirigindo não, né? Tô no carona aqui, mas tô dentro do carro, então a iluminação realmente tá um pouquinho danificada. Mas o som tá ok? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá certinho? Elton Fraga, Lucinha da Luz. Bem, pessoal, hoje entrou em pauta mais uma vez, né? O PL 3723, que trata das armas de fogo. E a gente estava caminhando para ter uma boa votação, entre aspas, dele, mas muito no limite, tá? Então a gente tinha uma maior chance de vitória, mas não era uma certeza. E começaram alguns partidos a falar que queriam levar a questão para a semana que vem. Trata só dos CACs, não trata só dos CACs, tenta estender para todo mundo, trata de calibre, não trata de calibre. E no meio das conversas ali, o presidente Rodrigo Maia, ele suspendeu a sessão durante alguns minutos. A minha ideia era a de que vamos pro voto e dane-se, porque se a gente enxugar o projeto, o pessoal da nossa base não vai entender, né? Acho que as discussões, os debates, os argumentos já foram muito até alongados, né? Desde 2003, a gente tem a Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, que foi aprovado pelos mensaleiros. Então, desde 2003 que a gente tenta alterar minimamente essa lei, né? Reverter esse processo antidemocrático que foi os mensaleiros aprovando uma lei sobre armas logo no primeiro ano do governo Lula, né? Preocupado no controle social. Eles não estão preocupados com a tua segurança, obviamente. Mas, no final das contas, o presidente Rodrigo Maia colocou lá que vai ser analisado semana que vem esse projeto. Daqui até lá, o relatório do deputado Alexandre Leite, que está à frente, deve ser alterado.
haverá a possibilidade de algumas emendas e, a depender do que ele vier a fazer nessas alterações, nessas subemendas, etc., a gente vai conseguir clarear melhor como que vai ficar o projeto. No entanto, nada obsta também de que no dia seguinte a gente venha a tratar de outras categorias para tratar do porte funcional. Mas certamente o projeto já vai significar um avanço, principalmente para os CACs. A gente está tendo esse cuidado de deixar de maneira... Não entra em qualquer tipo de discussão uma redução de direito para os CACs. Quem está fazendo essa relatoria e no meu entendimento está sendo muito bem feita é o deputado Alexandre Leite. Ele é que é o cara que está à frente desse projeto. E a gente vai aguardar então para segunda-feira ver o que será destacado, o que pode ser feito para a gente ampliar o acesso às armas de fogo. Não porque nós queiramos aqui no Brasil um bang-bang, mas porque a gente quer garantir a você, cidadão, o direito à legítima defesa. Valendo lembrar que, antes do Estatuto do Desarmamento, ocorriam muito menos mortes. A gente cita como base o dado mais antigo que eu tive alcance, que foi em 1980, dados do Ministério da Saúde, onde nós tivemos em torno de 8 mil homicídios no Brasil. De lá para cá, praticamente a população brasileira dobrou. Então éramos para ter 16 mil homicídios. E no Brasil a gente tem números oficiais bem mais do que isso, quase 5 vezes isso. Então isso já demonstra uma política fracassada que foi esse desarmamento. Então por que não rever isso daí? Lembrando que nesse período, final dos anos 70, início dos 80, o Brasil tinha uma taxa de homicídios parecida com a norte-americana. O Benê Barbosa, ele falou inclusive disso daí durante o CIPEC, algo em torno de 11% de homicídio, 11 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. 1980 Brasil, 1980 nos Estados Unidos. De lá para cá, o que aconteceu? Os Estados Unidos teve uma flexibilização do acesso às armas de fogo, tanto para posse quanto para o porte. Requisitos mais suaves, flexibilização da lei, ou chamado open carry em alguns estados, e alguns deles até chegando a total falta de legislação sobre arma de fogo. Quer comprar? Vai no mercado, compra 1 ou 1 milhão, o problema é teu. Então os Estados Unidos optou por esse modelo e reduziu de 11 para em torno de 4 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, enquanto que o Brasil optou pelo desarmamento, inicialmente em 1997 com Fernando Henrique Cardoso, depois em 2003 com Lula. E a gente viu o nosso número saltar de 11 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes para vermos agora beirar os 30 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Para você ter mais ou menos uma ideia, uma recomendação da ONU, não sou fã da ONU, mas pode servir como parâmetro. A ONU diz que quando um país tem mais de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes, já se trata de uma taxa elevada, algo crônico, algo que precisa ser contido. O Brasil está aí 3 vezes acima da taxa de tolerância da ONU. Então é só voltar atrás. A gente vai seguir com essas pautas. Eu tô vamos dizer assim, com mais energia para tratar disso, principalmente depois da questão da embaixada. É uma das bandeiras que a gente tem que retomar com força. Muitas das vezes a gente tenta tratar de maneira interna nos bastidores, não levar a público o que é tratado, em vias de ministério, etc. Mas tem muita coisa que a gente precisa corrigir, O decreto novo do COLOG saiu essa semana passada, não foi muito bacana. Existe a possibilidade dele ser corrigido em boa parte semana que vem. Essa é a perspectiva que a gente tem, que segunda ou terça-feira saia um novo decreto, porque realmente os caçadores principalmente reclamaram muito do calibre 44, e a gente não consegue entender por que tem essas restrições todas, e não pode ser o governo Bolsonaro responsabilizado por isso. A gente não pode dar essa nossa bandeira, um apelo tão grande da sociedade, simplesmente através de portaria a gente não conseguir alcançar o nosso objetivo. Muitas das coisas tem que ser só por lei, eu sei, não cabe aos militares, não cabe à Polícia Federal, mas naquilo que puder ser atendido a gente tem que prestar esse auxílio, fazer essa ponte entre os CACs e
o governo federal. Eu vou me despedir aqui, que eu vou entrar numa área que não tem mais sinal. Deixando um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Olá, amigos. Acabei de pousar aqui em São Paulo. Estou aqui no SBT para cumprir uma agenda de entrevistas e aproveito aqui para falar um pouquinho também sobre essa repercussão toda que está tendo a minha fala, onde eu cito o AI-5. Primeiro de tudo, não existe qualquer possibilidade de retorno do AI-5 e a minha posição é bem confortável e eu não fico nem um pouco constrangido de pedir desculpa a qualquer tipo de pessoa que tenha se sentido ofendida ou imaginado o retorno do AI-5. Esse não é o ponto que nós vivemos hoje no contexto atual do Brasil. A gente vive um regime democrático, nós seguimos a Constituição. Inclusive, esse é o cenário que me fez ser o deputado mais votado da história. Então não tem o porquê de eu descambar para um autoritarismo. Eu tenho ao meu favor a democracia. Agora, é óbvio que a oposição vai tentar pegar esteira na minha fala para tentar me pintar como ditador. Mas eu digo aqui, pode ter sido até uma resposta infeliz. Se pudesse refazê-la, faria sem citar o AI-5 para não dar essa polêmica toda. Mas nós parlamentares, nós temos garantido na Constituição o direito à imunidade parlamentar por opiniões, palavras e votos. É imunidade não para roubar, imunidade para falar. Assim você conhece melhor o seu representante e vai ter oportunidade daqui a 4 anos de votar nele ou de não votar nele. Assim é a nossa democracia. Então é somente isso que eu peço, respeito à Constituição e aproveito para reafirmar aqui os valores democráticos e constitucionais. Um abraço, fique com Deus. Senhor presidente, primeiro, só a presença da Alexandre Frota aqui já é um escárnio com a sociedade brasileira, né? Corte rápido. A palhaçada começa em si só quando ele próprio já demonstra aqui um print de um post do Olavo, que não foi o Olavo que escreveu. Em 29 de março, o Olavo ele já desmentiu essa fake news que o senhor acaba de propagar aqui, senhor Alexandre Frota. Corte rápido. Conheci o senhor quando o senhor mendigava carona para o então candidato Jair Bolsonaro, disputava para ver quem é que ia levar ele na Jovem Pan, lá no aeroporto de Congonhas, né? Eu fico pensando, o que passa pela tua cabeça? Não vou medir esforços para tirá-lo da presidência. Mas você gostou das mentiras aí? Eu tenho medo de cara feia não, cara. Pra mim você é só mais um. Tá bom. É só mais um. Você também pra mim é só mais um. Traíra que traiu e você apunhalou o presidente pelas costas. Vamos deixar. Vamos lá. O deputado Rui Falcão perguntando para Alexandre Frota se é de direita, de esquerda. Ele não tem intelecto para se definir com relação a isso. Corte rápido. É lamentável que a gente esteja aqui e ele fala um monte de besteira, um monte de baboseira, aí aqui é levado como seriedade pelos deputados do PT, que ignoram o fato de que Lula foi denunciado por Marcos Valério como mandante do assassinato de Celso Daniel. Mas aqui parece que é muito foco e energia para tentar dizer que existe um gabinete de ódio, uma milícia virtual. Isso tudo, senhor presidente, a gente sabe qual é a intenção. O Rui Falcão acabou de falar aqui, né? São coisas que podem levar ao impeachment. Eu duvido que isso daí ocorra, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele tem crime de responsabilidade, leva o quê? A impeachment. Não rebaixa minha intelectualidade não, deputado Rui Falcão. Os senhores podem muito bem usar o Alexandre Frota, mas a mim não. Corte rápido. Essa CPMI aqui, ela não serve para outra coisa que não criar essa narrativa. O próprio proponente dessa CPMI da fake news, deputado Alexandre Leite, disse que a intenção dele era investigar outras coisas. Mas uma CPMI a gente sabe como é que começa e não sabe como é que termina. Não vou medir esforços para tirá-lo da presidência. Então aqui, na verdade, virou um palco político. Eu vou me retirar porque eu não vou perder meu tempo. Vai continuar falando aí à vontade as mentiras que ele quiser, né? E eu espero não retornar mais a esse assunto aqui, né? E olha, hoje é 30 de outubro de 2019. Eu vou encontrar com o senhor em outubro de 2022. Que bom. E aí a gente vai ver o julgamento, não que eu tô fazendo, o julgamento que o povo fará com essa sua carinha de deboche aí. Vai ser um prazer. O apressado come cru, não se esqueça disso.